Em Birigui, com você, pela saúde da nossa gente. Olha, nós trouxemos aqui ontem a questão de uma morte na penitenciária de Presidente Prudente. Vocês se lembram? Que a vítima, o sentenciado de 51 anos, ele completa, é só para completar essa matéria aqui, tá? Esta vítima aqui de 51 anos que morreu na pancada na penitenciária de Presidente Prudente, Monte Galvão, uma coisa assim, né? É um distrito de Prudente, mas eu falei essa notícia. Este sentenciado de 51 anos que completaria 30 anos de prisão em julho de 2023, então ele ganharia a liberdade, quer dizer, estava há 7 meses de ganhar a liberdade. Segundo como foi apurado, a família dessa vítima é da região de Piracicaba, mas ele cumpria a pena no regime semiaberto lá no Centro de Ressocialização aqui de Birigui. Porém, há menos de um mês, ele tinha sido transferido para a penitenciária de Presidente Prudente, onde ele foi assassinado. Não foi ontem, não. Antes de ontem, ele foi assassinado. É aquela história daquele preso que acordou, né? E essa vítima estava se masturbando do lado dele na cela, né? E ele acabou ejaculando neste preso que acordou, não gostou da atitude e matou o cara na pancada. Tá certo? Só para ilustrar aqui. Olha, um rapaz de 24 anos, ele teve a sua casa furtada lá em Penápolis. O imóvel fica na Avenida Leblon, no Guanabara. Ele contou que ausentou-se da casa antes das 13 horas, estando tudo em ordem. Quando ele voltou às 6 da tarde, ladrão tinha feito um arraso, a casa estava toda desarrumada. Levaram, pacote de pão, estava com fome o ladrão. Manga, tênis, capa de chuva, produtos de higiene, roupa, perfume, celular, carregador, secador e mochila. Eles vão fazendo um arraso, que vai encontrando pela frente, vai colocando dentro da mochila e vai embora. Ele disse à polícia que suspeita que os criminosos tenham tido acesso pela janela de um dos quartos. Sabe por quê? Porque antes dele sair, ele tinha trancado a janela. Quando ele chegou, a janela estava só encostada. Os caras são ninja, nego abre de tudo. Bom, nego consegue tirar o motor de um portão eletrônico para abrir o portão e entrar na casa. Quer dizer, os caras é ninja, velho, é ninja mesmo. Um prestador de serviço que atuava em uma casa lotérica de Guararapes, que coisa, hein? Ele foi preso em flagrante por injúria racial contra um vendedor ambulante nordestino. O caso aconteceu quarta-feira e o autor tentou se matar da carceragem da Polícia Civil quando ele viu que ia ficar preso por essa injúria racial. A Polícia Militar foi chamada para comparecer naquela lotérica, lá em Guararapes, onde estava acontecendo uma briga. Chegando lá, foi apurado que o vendedor fez uma aposta. Comentou se ganhasse, né? O vendedor que seria, no caso, a vítima aqui. Se ele ganhasse, ele iria retornar para o Nordeste. O prestador de serviço, quer dizer, o agente da lotérica, disse que o vendedor teria que ir mesmo, porque quem sustenta o Nordeste é o estado de São Paulo. Aí houve a confusão, os dois entraram em luta corporal e ambos ficaram feridos. O prestador de serviços, no caso o agente, e o vendedor foram levados para o plantão policial, lá na frente do doutor Delega. E o autor foi autuado e ficou preso em flagrante por injúria racial. Na carceragem da delegacia, ele tirou a calça, ficou só de cueca e tentou se enforcar. Mas os policiais impediram a ação, né? E o autor alegou que não iria pagar a fiança e preferia ficar preso. Em seguida passou a bater a cabeça contra a parede. Foi levado para o pronto-socorro para receber atendimento médico. Nesse intervalo, os familiares fizeram o pagamento da fiança para ele poder responder em liberdade. Quando ele saiu do hospital, ele foi colocado em liberdade. Diversos objetos, outra casa aqui, foram furtados de um imóvel, desta vez na rua residencial Silvia Covas, também em Penápolis. A coisa tá feia aí, meus amigos da terra da Maria Chica, hein? A casa fica na Rua das Rosas. Aí foram levados folhas de cheques preenchidos, também foram levados pelos criminosos. O jovem de 23 anos procurou o plantão da polícia lá.
registrou a ocorrência. Ele contou que saiu de casa, desta vez esse aqui saiu depois da meia-noite. Quando voltou para casa, outro dia, por volta das 18 horas, deparou com a porta da cozinha arrombada. Os móveis todos revirados. Aí foram levados um capacete, 2 televisores, botijão de gás, liquidificador, roteador, espremedor de frutas, roupas, folhas de cheques preenchidas com vários valores. A vítima disse ainda que a casa não possui muros. O Instituto de Criminalística esteve lá, fazendo a perícia, que vai auxiliar nas investigações. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso. Nenhum dos objetos levados tinham sido recuperados até o registro da ocorrência. Um jovem de 26 anos, morador do bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba, foi preso na madrugada de ontem, acusado de agredir a companheira e ameaçá-la de morte. Presta atenção na história. O modus operandi é o mesmo de sempre. A vítima, que tem 24 anos, contou para a polícia que mora com o investigado há 8 meses em um apartamento cujo aluguel é pago por ela. Disse ainda que o relacionamento é conturbado, que foi ameaçada de morte por ter recusado a dar dinheiro para ele. Sabe para quê? Ele queria comprar droga. Segundo a jovem, o companheiro dela é usuário de cocaína. Papagaio. Por ter se recusado dar dinheiro a ela passou a ser agredida com socos no rosto e as ameaças teriam sido feitas com o uso de uma faca. Segundo a polícia, a vítima apresentava lesões no olho esquerdo e na testa. De acordo com a vítima, após ser agredida, ela concordou em entregar as chaves do carro dela para ele, que a deixou sozinha no meio da rua. Por isso ela teve que voltar para o apartamento do casal caminhando. Chegando no condomínio, ela telefonou para uma amiga pedindo ajuda. As duas subiram juntas para o apartamento, mas encontraram a porta trancada. Como tinha a intenção de pegar os seus pertences pessoais para ir embora dali, ela ligou para um cunhado pedindo que levasse as chaves. De acordo com ela, passados cerca de 5 minutos, o companheiro dela estava dentro do apartamento, abriu a porta, mas novamente ficou alterado e disse que, se fosse preso, ao conseguir a liberdade, mataria ela e a amiga dela no local de trabalho de ambos. O acusado foi levado para a delegacia. A vítima passou por exame de corpo de delito no IML e confirmada a lesão. Ela representou criminalmente contra o companheiro, que teve a prisão confirmada pelo delegado que presidiu o flagrante. Depois de ouvido, ele ficou trancafiado à disposição da justiça. Agora você acompanha o nosso destaque final. O proprietário de um restaurante que fica entre Araçatuba e Birigui, por meio do seu advogado, procurou aí para esclarecer à imprensa que nada tem a ver com o homicídio praticado contra um ex-funcionário, identificado como Rafael Rodrigo da Silva Cardoso, 35 anos, que foi encontrado morto em um canavial de Birigui no dia 4 de novembro. O autor do crime, que inclusive confessou o homicídio, foi até o então atual patrão da vítima, identificado pelas iniciais PCM, de 41 anos, que tem um comércio e outro de alimentos aqui em Birigui. Após a divulgação do caso e com a publicação de uma foto da vítima com o uniforme do antigo emprego, algumas pessoas pensaram que o crime poderia ter o envolvimento com o dono desse restaurante, mas isso não é verdade. O empresário alega estar sofrendo represália em ação desse fato infundado. A própria Polícia Civil de Birigui já esclareceu o crime e já identificou o autor do homicídio, que não é o comerciante que estão aí nesse restaurante, que nada tem a ver com o restaurante onde a vítima trabalhou, mas lá no passado. É que, coincidentemente, a foto publicada era do antigo restaurante Uniforme. Tá certo? Não tem nada a ver, tudo esclarecido.
Tem sempre uma bem pertinho, sempre pronta à sua disposição. Multidrogas do Coração, 5 lojas.